A paz do Senhor, igreja. Amém? Graças a Deus que chegamos até aqui para adorarmos ao Senhor. Ele está presente neste lugar, amém? Ele é um Deus santo, um Deus digno. Deus, nós te agradecemos, Pai, nesta noite, pela sua doce presença neste lugar. Tu és santo, Deus. Tu és um Deus incomparável. O Senhor é perfeito. O Senhor não erra, Pai. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós queremos colocar diante do Senhor agora, Pai, nosso coração, nossa vida, Deus. Porque precisamos a cada dia do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade aqui neste lugar. Fique à vontade aqui, Deus. Tudo que nós precisamos, Deus, é do seu favor sobre nós. Tudo que precisamos, Deus, é da tua verdade em nós, Pai. Nos transformando cada dia. Queremos adorar a Ti, Deus. Fique à vontade neste lugar. E cada pessoa que está aqui neste lugar, cada pessoa que está em sua casa agora, Deus, participando deste culto, Pai, que possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que possa sentir a presença do Senhor, que é tão doce e tão perfeita, Pai. Nós queremos adorar a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer
Reis, Senhor dos Senhores. Como é bom estar aqui, como é bom estar neste lugar para juntos adorarmos ao Senhor, amém? Eu quero te convidar para adorar ao Senhor aqui no altar com seu dízimo e sua oferta. Se você precisar de um envelope, levante sua mão que o diácono vai te entregar. Se você vai fazer alguma transferência, vai aparecer agora aí no seu equipamento, nos dados da igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que a alegria do Senhor possa reinar na sua casa, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Ele. Eu te agradeço, Jesus. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Graça e paz, irmãos. Pode sentar. Nós vamos agora aprender um pouco mais da palavra. Você que está em casa, que nos assiste, que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus para as nossas vidas, nossos corações. Mas eu quero orar com você pedindo a Deus que Deus ele traga a revelação dessa palavra para o seu coração. Nós precisamos de entendimento, de clareza, né? A Bíblia é um livro especial e precisa ser entendido não com a mente humana, mas ser entendido com a mente, com o coração, com o espírito. E nós agora vamos orar pedindo a Deus para que nos dê, conforme Efésios, a Bíblia fala em Efésios, capítulo 1, versículo 18, fala para que Deus nos dê espírito de revelação e de sabedoria, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós vamos agora aprender um pouco mais da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. A palavra do Senhor ela é viva, a palavra do Senhor ela é eficaz, a palavra do Senhor é a única que pode falar aos nossos corações. Pedimos ao Senhor agora que o nosso coração descanse no Senhor e traga-nos entendimento e revelação, em o nome de Jesus, amém e amém. Eu quero compartilhar com você o texto bíblico. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53, versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 53, 11. Né? Você pode ler na sua Bíblia, você pode ler no seu celular. E você pode também acompanhar pelo telão e também pela tela da sua televisão em sua casa. Isaías capítulo 53, versículo 11. É um texto muito rico, profundo, e nós vamos fazer uma análise desse texto hoje na perspectiva do apóstolo Paulo. O que foi que Paulo viveu, quais foram as experiências desse homem sobre o aspecto da sua conversão. Nós vamos fazer uma análise bem profunda hoje a respeito desse texto, com um pano de fundo a vida do apóstolo Paulo. Vamos lá, vamos ler juntos aí na tela da sua televisão ou daqui da igreja. Está escrito assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, meu servo, o justo, justificará muitos. O que Jesus vai fazer aí? Justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deixa esse texto no telão para a gente entender do que está falando. O profeta Isaías, ele está tendo uma revelação e ele está dando uma profecia. Ele está dizendo, 400 anos antes de Jesus existir, esse homem de Deus, o profeta Isaías, ele está profetizando e ele está falando que 400 anos depois haveria de nascer um homem, filho de Deus chamado Jesus, que o filho de Deus chamado Jesus, o filho de Deus, um homem justo, ele faria uma coisa muito importante: ele justificaria muitas pessoas. Isso é importante. 400 anos depois, ele justificaria não só aquele povo daquela época, mas justificaria durante os próximos 2000 anos posteriores ao seu nascimento. Jesus justificaria a muitos. Ao passar dos séculos e séculos e séculos, Jesus justificaria a muitos, porque as iniquidades dele levaria sobre si. Isso é muito importante, porque Jesus, ele levou sobre ele os nossos pecados. Vocês conhecem muito bem aquele texto de Coríntios,
Segundo aos Coríntios, capítulo 5, 21, que diz lá o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fala a mesma coisa que está escrito nesse texto. O que está dizendo nesse texto? Que Jesus justificaria a muitos. Justificaria a quem? Justificaria a mim e a você. Esquece aqueles que já morreram, e esquece aqueles que vão nascer depois de você. Pensa em você que está aqui agora. Pensa em você, ser humano, que respira, que seu coração bate, que está sentado nessa cadeira, que está aí na casa, que vai ouvir essa mensagem depois. Esse texto está dizendo que Jesus justificará a mim e a você. O que significa essa questão justificar? O que tem a ver? Qual que é a importância disso? Porque a Bíblia diz que o pecado, ele me separa de Deus. Eu compartilhei com a Kézia uma questão filosófica muito interessante. Como que Deus... Vocês acham que Deus é justo? Não? Vocês acham que Deus é perfeito? Vocês acham que nós, na nossa humanidade, vamos conseguir algum dia ser parecidos com Deus? Fala para mim, você como ser humano que você é, eu como sou, filosoficamente falando, pensando como ser humano, você e eu nunca vamos conseguir ser parecidos com Deus. Nunca. Nunca vamos ser parecidos. Porque somos imperfeitos, somos pecadores, erramos e vamos continuar errando. Mas o que é que me torna justo? Jesus justificará muitos. Mesmo eu sendo um pecador que eu sou, mesmo eu cometendo erros, e vou permanecer cometendo erros, e você também vai, porque você é ser humano e o ser humano erra. A diferença é que Jesus, ele justifica. O que é justificar? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que comete um crime, ele vai para a cadeia, ele paga a sua pena, fica lá alguns anos na cadeia, sai da cadeia, ele se torna justo. Ele nunca se torna inocente. Eu e você não somos inocentes, porque a própria Bíblia diz que nascemos em pecado. Em pecado fomos concebidos. Herdamos uma natureza adâmica. Herdamos o pecado original. Sempre teremos uma herança maligna. Mas Jesus, ele faz uma coisa muito importante. Ele justifica o homem. O que significa essa palavra? Justificará a muitos. Significa que Deus aceita o pecador como sendo justo em sua presença. Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que você transgride a lei, Ele sabe que você faz coisas que não agradam a Ele, mas Deus, Ele olha para você como sendo alguém justo, não como inocente, porque inocente nenhum de nós somos, porque somos pecadores, mas Deus olha para você como alguém que é pecador, e Ele aceita a mim, aceita você na presença dEle. E o tema dessa palavra hoje é: de pecador a justo, servos de um Deus vivo. De pecador a justo, ou seja, um pecador, ele pode ser alguém justo. Alguém que comete um crime, paga a sua pena, ele sai da prisão e se torna alguém livre. Alguém que conhece a Jesus, que entrega o seu coração para Jesus, ele tem os seus pecados perdoados, e ele levanta a cabeça, e ele segue a vida como um crente, como um cristão, como um servo de Deus, não de um Deus apenas, mas um servo de um Deus que é vivo. Isso é muito importante, porque nós nos convertemos. Conversão é uma coisa muito importante. Eu quero te mostrar um cara que converteu. E o que a vida desse cara que converte? Que ele entendeu que nós somos justos.
E o livro de Romanos na Bíblia, você quer um cara que entendeu mais do que a justiça? Foi o apóstolo Paulo. Leia o livro de Romanos para você ver o que esse cara entende sobre que nós somos justificados. Foi esse cara chamado Paulo. E nós vamos ver o que um homem que tem uma mentalidade, que entende que Deus ele perdoa o pecador e que ele faz de um homem pecador justo, você vai ver o que acontece com esse cara. Aí você vai olhar para a minha vida, para a sua vida, você tem que olhar para a sua e eu tenho que olhar para a minha, porque cada um cuida da sua vida. Aí você tem que olhar por que você e por que eu não consigo fazer o que esse cara faz, e por que muitas vezes nós ficamos para trás na nossa caminhada cristã. Vai lá para Atos capítulo 9 na sua Bíblia. Abre a sua Bíblia lá em Atos capítulo 9, e a gente vai começar a perceber esse texto. É um filtro, é um pano de fundo para nós olharmos para a vida de Paulo. Paulo entendeu isso. Paulo ele entendeu o que significa ser justo, cara. E nós vamos ver o que é justiça, o que é ser um homem justo. Justo, essa palavra expressão, que Deus justificará muitos, é um Deus que aceita o pecador como justo na presença dele. É um Deus que aceita um pecador como alguém justo em sua presença. Porque Deus é maravilhoso. Ele faz isso por misericórdia e bondade. Porque Deus ele não gosta do pecado. Atos 9, 26. Nós vamos começar pelo versículo 26 ao 28. Atos 9, 26 ao 28. Está escrito assim. Olha para você ver que legal. Vai aparecer na sua casa aí para você também. Olha aí, galera. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se a quem? Procurava ajuntar-se a quem? Aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Olha que legal esse texto. Vamos ler com calma. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse um discípulo. Deixa no telão aí, Valença, por favor. Esse texto é um texto muito legal, porque isso marca a conversão. Vamos lembrar quem foi Paulo. No capítulo 9, versículo 2, fala que Paulo, ele buscava aprovação junto ao seu governo para receber cartas, um mandado oficial, para que ele pudesse perseguir pessoas que eram cristãs. Porque Paulo ele era convertido ao judaísmo e ele era um homem fiel ao judaísmo, a religião dele. E o judaísmo, quem serve ao judaísmo não é convertido a Jesus como o Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias que salva e resgata a humanidade de todo pecado. E Saulo, esse homem, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E ele queria que o governo desse carta, dando um ofício para ele, dando autoridade para ele, para que ele pudesse perseguir e matar quem eram os cristãos. Só que Deus ele não estava se agradando daquela atitude de Paulo. Porque Paulo, ele era um homem fiel à sua religião, e Paulo, Deus via em Paulo o que ninguém mais via. Para os cristãos, Paulo era uma ameaça, mas para Deus, Paulo era uma grande oportunidade. E a Bíblia diz que Paulo teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Paulo, quando ele conhece Jesus de fato, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele se converte, a Bíblia diz que Paulo, ele cai, literalmente, perde a sua visão, fica 3 dias e 3 noites sem ver, sem comer e sem beber. E Deus manda um profeta chamado Ananias
ir até Paulo para que pudesse impor as mãos sobre ele, orar por ele, para que ele pudesse ter a sua vista restaurada e ele pudesse então enxergar novamente. Porque durante aqueles 3 dias, o Espírito Santo de Deus ministrava ao coração de Paulo, fazendo com que ele tivesse a verdadeira revelação pelo verdadeiro Evangelho de Jesus. Paulo, ele teve uma experiência com Deus que mudou a sua vida. Eu quero perguntar para você se a experiência que você teve com Jesus foi uma experiência que marcou a sua vida. Conversão ao cristianismo precisa ter uma experiência que marca a sua vida. Pode pegar a história de todos os discípulos, experiências que marcaram a vida deles. Pode pegar a experiência dos profetas, todos eles tiveram experiências que marcaram suas vidas. E eu quero perguntar para você, homem, para você, mulher que está aqui, a sua experiência com Jesus, como foi a sua conversão com Jesus? Quais foram os cavalos que você caiu? Quais foram as vistas que você perdeu? Quais foram as experiências que marcaram a sua vida como filho de Deus? Se você não teve uma experiência com Jesus, eu duvido muito que você tenha tido uma conversão genuína. E você precisa ter uma experiência com Jesus. Eu me lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive uma experiência com Jesus. Eu estava sentado mais ou menos ali onde Esmeralda está sentada. E eu lembro que ali naquele lugar, há muitos anos atrás, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, onde eu não me importava com as pessoas que estavam perto de mim. Eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu chorava, eu me derramava. Naquele dia foi o dia que marcou a minha vida como uma grande experiência com Deus. Pastor Arley, mas eu não tive a oportunidade de ter uma experiência com Deus. Uma experiência com Jesus precisa marcar a sua vida. Você precisa entregar o seu coração de uma forma muito profunda para o Espírito Santo, para Jesus, para aquilo que Ele quer fazer com você. Porque sabe o que acontece com alguém que entrega a sua vida para Jesus? Acontecem mudanças internas e mudanças externas. A princípio, no versículo 26, diz que todos temiam Paulo, porque Paulo era matador e ele prendia pessoas que serviam a Jesus. E a Bíblia diz que todos temiam e não criam que ele realmente fosse um discípulo de Jesus. Mas com o passar do tempo, no versículo 27, olha o que começa a acontecer com Paulo. A Bíblia diz que então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara, ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Na minha versão fala, ali está falar ousadamente no nome de Jesus. A minha versão fala que Paulo, ele tão cedo, ele entendeu o Evangelho e ele começou a pregar de forma ousada aquilo que ele aprendeu, porque ele andava com os discípulos. Sabe de uma coisa que é interessante? O Evangelho, ele tem que provocar uma mudança repentina, rápida nas nossas vidas. Quando a gente pega a parábola do semeador, você vê, existem sementes que caem pelo caminho, sementes que foram semeadas entre os espinhos, sementes que foram semeadas no meio da rocha, mas existe uma semente que foi semeada em uma boa terra, e essa semente semeada em boa terra, ela precisa produzir pelo menos 30, pelo menos 60 e pelo menos a 100 por um. O Evangelho, ele precisa produzir mudanças na minha vida. O Evangelho, ele precisa produzir mudanças dentro de você. E a Bíblia diz que Paulo,
ele entendeu o Evangelho porque ele caminhava com pessoas que entendiam o Evangelho. Uma coisa que eu tenho percebido, irmãos, é que existem pessoas que ficam pelo caminho. Ficam pelo caminho não é por causa de culpa de ninguém, é porque não entendeu o Evangelho. Não é por causa da igreja, não é por causa do líder, não é por causa de ninguém. É porque existem pessoas que ainda não tiveram uma revelação de quem é Jesus. É porque a semente ainda não caiu no coração. Não caiu numa boa terra, porque a semente que cai numa boa terra, a semente que cai num coração que ama e quer sair daquela vida, essa semente precisa germinar, porque a semente da palavra de Deus é uma semente fértil, mas o que determina se essa semente vai nascer ou não é a terra do meu e a terra do seu coração. Paulo, ele, por mais que era pecador e por mais que ele perseguia, por mais que ele era um homem temido, Paulo entendeu que o Evangelho precisava entrar no coração dele e que ele não podia continuar sendo quem ele era. Que tinha que ter uma mudança na vida dele. Que tinha que ter algo diferente na vida de Paulo. E o ponto número 2, nós vamos ver que Paulo, ele se tornou alguém de perseguidor da igreja de Jesus a um homem cheio do Espírito Santo. De perseguidor da igreja, de um homem que fazia tudo errado perante aos olhos de Deus, de alguém que era criminoso, de alguém que era terrível em seus caminhos, de alguém justificado. Alguém que é justificado, Deus aceita ele como justo em sua presença. Você tem que entender, meu irmão, que você tem um passado, que eu também tenho um passado. Que você tem uma história de ruindade, de coisas ruins, de caminhos pecaminosos e perversos, e eu também tenho. O apóstolo Paulo tinha. Os discípulos de Jesus tinham um histórico de perversidade, de maldade, e que todos nós aqui provavelmente temos as nossas histórias, mas a diferença é que Deus aceita a mim, aceita você como o pecador que você é na presença dele, porque Deus, ele justifica você. Deus, ele justifica nossas vidas. E o que é justificar a nossa vida? Deus olha para o Arley e olha para mim como se ele nunca tivesse pecado. Deus olha para você e olha para você como se você nunca tivesse pecado. Deus sabe que eu e você não somos inocentes, porque nascemos em pecado, porque nascemos e estamos em um mundo em pecado. Mas Deus, ele faz uma coisa comigo e com você. Ele tem uma graça que é maravilhosa, e ele me cobre com o sangue dele, cobre você com o sangue dele, justificando você, para que você seja alguém limpo diante dos olhos dele. Capítulo 9, versículo 2, 17 e 18. Como eu disse para você, Paulo, ele deixa de ser um perseguidor e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Eles consideravam o evangelho como uma seita, e ele queria prender esses homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, se tivessem servindo a Jesus. E aí ele deixa de ser esse perseguidor para ser alguém cheio do Espírito Santo. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: o que ele disse? Irmão Saulo, para aqui. Ananias estava morrendo de medo de ir na casa onde Paulo estava, porque Paulo era um cara terrível. Era ou não era? Sabe o que acontece com Ananias? Deus falou com Ananias: Ananias, você vai lá e vai impor a mão nele. Olha a palavra, olha as palavras que Ananias usa. Ele chega lá e já usa a palavra, chama ele de quê? De irmão. Ou seja, considerando Saulo já da mesma família, família dos crentes, família que eu e você somos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus e por isso somos irmãos.
somos da mesma família, somos irmãos, sem preconceito, sem distinção, para aqueles que chegam na célula, para aqueles que aceitam a Jesus, para aqueles que vão no encontro com Deus, para aqueles que tinham uma vida pecaminosa, para aqueles que viviam em outras religiões, fazendo coisas que não agradavam a Deus. Somos o que, igreja? Irmãos. Foi assim que Ananias, imagina você indo na casa onde está preso o Fernandinho Beiramar, o cara que mata pra caramba, o maior bandido dessa cidade, e você vai lá na casa dele, ele aceita Jesus e você dá a paz do Senhor para ele e fala assim: a paz do Senhor, meu irmão, porque o sangue de Jesus limpa e purifica de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus, ele nos justifica, te torna justo, me torna justo. É isso que o sangue de Jesus faz. Aquele cara que acabou de aceitar Jesus e continua fumando, você vai dar o que para ele? A paz do Senhor. Ele aceitou Jesus, ele está num processo de mudança. Aquele menino que era homossexual e que agora aceita Jesus, que ainda está melhorando os trejeitos que ele tinha, agora ele aceitou Jesus. Ele é o que? Seu irmão, é meu irmão. Porque o mesmo Jesus que está fazendo a obra na vida dele, está fazendo a obra na minha vida, está fazendo a obra na vida de quem? Na sua vida. Paulo, ele acabou de conhecer Jesus. Ananias nem sabia o que seria da vida daquele cara. Ele estava morrendo de medo, mas ele já chamou: Saulo, você é meu irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu, que teve um encontro com você, no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio. Paulo tinha acabado de conhecer Jesus e Ananias já queria que ele fosse cheio. Deixa eu falar para você, ser cheio do Espírito Santo é uma prioridade na sua vida. Pastor Arley, eu nunca fui cheio do Espírito Santo. Você tem que ser. Como, pastor Arley, que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Justiça de Deus. Deus olha para o pecador como se ele nunca tivesse cometido pecado. A falta de justificação na nossa vida produz uma outra coisa do pecado chamada culpa. A pessoa que não se sente justificada, ela se sente culpada. Uma pessoa que não se sente justificada, se sente culpado, e o culpado nunca vai ser cheio do Espírito Santo. O culpado, ele nunca vai romper na sua caminhada com Jesus. Nunca. Se Paulo se sentisse condenado porque ele tinha matado, se Paulo se sentisse condenado porque ele tinha levado milhares de pessoas para a cadeia, ele nunca teria cumprido o propósito de Deus na vida dele. E isso é muito importante. Olha o versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se foi também o quê? Gente, olha que legal. Você que entregou sua vida para Jesus, ou vai entregar sua vida para Jesus, não seja mole, não. Não seja uma pessoa que espera demais, não. Porque pessoas que esperam muito não vivem grandes experiências. O apóstolo Paulo, ele já foi cheio do Espírito Santo, e os apóstolos já levaram ele para ser batizado também. A caminhada na vida cristã, ela não pode ser uma caminhada de indecisões. Deus, ele falou com você, faça o que Deus mandou você fazer. A maioria das pessoas que eu conheço que não avançam na caminhada cristã é porque não tiveram uma conversão genuína com Jesus. Não tiveram uma experiência profunda com Deus. Pastor Arley, mas a culpa é de quem? A culpa é sua. Sabe por quê? Porque para a gente ter uma experiência com Deus, tem que ter um desejo ardente no nosso coração.
A gente tem muita vontade de sentar para comer uma boa comida. A gente tem muita vontade para sentar e ver um bom jogo de futebol. A gente tem muita vontade para sentar e fazer coisas que agradam o nosso coração. Mas muitas vezes não desejamos aquilo que provoca mudanças profundas em toda a nossa vida. E o Evangelho, ele é simples. Você precisa desejar essa presença ardente de Deus no seu coração. Toda semana tem uma galera aqui da igreja que vai para o monte orar, para você buscar uma experiência com o Espírito Santo. Toda semana, toda quarta-feira às 18 horas, a igreja está aberta aqui embaixo para você fazer oração aqui embaixo e buscar a presença do Espírito Santo. Todos os domingos, 8 da manhã e às 18, a igreja está aberta para você orar, para você clamar por aquele que pode restaurar coisas novas dentro do seu coração. Hoje todos nós temos acesso à palavra de Deus que lava, que limpa e que purifica o nosso interior, mas a gente perde tanto tempo fazendo tantas coisas, vendo tantas coisas, que ao invés de limpar, só suja o nosso coração. A culpa é minha quando eu não estou tendo experiência com Deus, a culpa é minha, porque as minhas motivações estão erradas. Eu tenho um filho, o Caleb, ele não gosta muito de comer. E aí na hora de comer todo dia é uma luta, porque ele quer brincar, quer fazer tudo, menos comer. E a gente tem que ficar falando para ele assim: Caleb, foco. Agora é foco. E você que está começando agora nessa caminhada, ou você que tem muito tempo que está nessa caminhada, mas que não teve as experiências que gostaria de ter, eu diria uma coisa para você, meu irmão. Eu diria para você: foco. O apóstolo Paulo, a diferença desse cara é que ele entendeu que ele era justificado e que ele teve foco. Porque ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, como Deus tem um propósito na sua vida. Você precisa de foco. E por último, Atos 9:15 fala uma coisa legal, sabe por quê? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o quê? Fala assim para mim: eu sou um vaso escolhido para levar o nome de Jesus a todas as nações da terra. Você é um vaso escolhido, meu irmão. Ah, mas para que eu venho na igreja? É outra coisa que você tem que pôr na sua cabeça. Você vem aqui para quê? Ah, eu gosto da Batista do Sevilha B, irmão. Não gosta daqui não, gosta das nações. Gosta do povo que não conhece Jesus. Gosta dessa gente que está aqui, que 50% dessa cidade não conhece a Jesus. Gosta desse povo. Gosta das pessoas que estão perecendo, morrendo de fome, passando necessidade, porque Deus, Ele quer usar você, Ele quer usar a mim para levar o Evangelho para essas pessoas. Gosta das pessoas que padecem, é por isso que você existe. Você não existe para você mesmo, você não existe para a sua família apenas, você não existe para o seu trabalho. Você existe, por consequência você trabalha, por consequência você tem uma família e por consequência você vive em uma sociedade. E Deus, por consequência, Ele olha para você e Ele quer você para que você seja luz e sal nesse mundo. É para isso que você existe. Para que eu sirvo? Você existe para fazer a diferença. Você existe porque Deus olha para você e Ele vê você muito mais do que você imagina. E assim foi com Paulo. Paulo, Deus queria levar ele diante dos gentios, diante dos reis e diante dos próprios filhos de Israel. Ah, mas a minha vida é muito torta, de Paulo também era. Ah, mas a minha vida é muito errada, tanta coisa que eu já fiz. Paulo também era todo errado, torto e também tinha feito muita coisa. E Deus, Ele quer fazer algo muito importante com esses, com você. Você precisa entender quem você é. Se você não entende quem você é, sabe o que acontece com você? Você não vai fazer nada da sua vida. As pessoas estão tão preocupadas em ganhar dinheiro,
As pessoas estão tão preocupadas em ter carro, casa, bicicleta agora também. As pessoas estão tão preocupadas em com coisas que não têm valor nenhum. Essas coisas não têm o mínimo valor. Porque eu vou morrer, você vai morrer e tudo vai ficar aqui. Mas a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma é preciosíssima. E aquilo que Deus faz através da sua vida vale muito mais do que tudo que você tem nessa terra. Deus, ele tem um propósito para levar o nome dele através da sua vida. Deus tem um propósito para fazer por meio de você. Deus então, ele te escolhe, e Deus, ele faz uma outra coisa com você. Ele te escolhe, não escolhe? Você nasce não é por um acaso, não é? Você nasce porque Deus tem um propósito. E Deus, ele quer que você nasça e que você desenvolva. O grande problema é que tem muito adulto igual feto que não desenvolve. Eu já vi feto dentro do tubinho assim, o embrião que não desenvolveu. Eu já vi de animais, já vi de ser humano. E eu vejo muitos crentes assim, que aceitaram Jesus, mas continuam embriões. Verdadeiros fetos que não crescem, que não desenvolvem, que não saem do lugar. Adultos iguaizinhos a fetos. Você quer continuar sendo assim? Eu não. É preocupante. Porque Deus, olha que legal. Versículo 19 ao 22, olha o que fala aí. Que louco. Olha o que Paulo faz. Depois que ele fica 3 dias, 3 noites sem comer, Ananias ora por ele, impõe as mãos sobre ele. Olha o que acontece com o irmão Paulo. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com quem? Com os discípulos que estavam em Damasco. Olha versículo 20. E logo. O que significa ir logo? Depressa, rápido, naquele instante, sem ficar pensando 10, 15, 20, 30, 50 vezes. A Bíblia diz lá, e logo, nas sinagogas, ele fazia o quê? Pregava Jesus. O cara pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam o quê? Atônitos, todo mundo admirado. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais. O que ele fazia, gente? Se esforçava muito mais. E confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que ele era o Cristo. Sabe de uma coisa? Olha que interessante isso. O cara tinha acabado de aceitar Jesus, ficou 3 dias sem comer, sem beber, cego, comeu, fortaleceu sua carne, ficou forte. E a Bíblia diz que aquele cara ficou uns dias na presença dos discípulos. Como que eu e você muitas vezes ficamos no lugar de aprendizado? Quando a gente fala com os discípulos, a gente já pensa onde? Na célula. A gente já pensa onde? Na igreja. Nós já pensamos onde? No ambiente onde a palavra é ministrada. Como que nós ficamos? Com o coração inclinado para aprender ou dispersos? A disposição do nosso coração faz com que nós aprendamos aquilo que a gente quer aprender. Quando a gente não quer aprender, nada serve para nós. Mas a Bíblia diz que Saulo, ele ficava na presença dos apóstolos, e o cara, ele queria fazer igualzinho eles faziam. Ele já queria começar a pregar, ele já queria começar a anunciar Jesus, e a Bíblia diz que ele se esforçava muito mais. Eu quero desafiar você. Eu não estou pedindo para você pregar a palavra aqui. Eu não estou pedindo para você de imediatamente abrir sua célula. Eu estou pedindo para você uma coisa: se esforce para ser um bom
discípulo. O que é um bom discípulo? É aquele que inclina o coração para aprender sobre a palavra de Deus e para deixar a palavra de Deus transformar você. Afinal de contas, não foi isso que o próprio Paulo nos ensina? Não conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e a agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E ele disse que esse tipo de culto é o culto racional. Não é isso que Paulo está querendo nos ensinar? E por último, eu quero dizer para você uma coisa. A igreja de hoje, não falo daqui não, a igreja de hoje é a igreja mais borrenta de todos os tempos que eu já vi historicamente. Eu gosto muito de estudar história e eu vou dizer para vocês, eu nunca vi uma igreja borrenta igual essa de hoje, dessa geração. E eu não quero ser essa igreja. E eu quero desafiar você a não ser essa mesma igreja que borra nas calças de medo. Eu quero ler com você esse último versículo. Eu gosto de ler a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia ela é rica. Eu gosto de ler com vocês para vocês entenderem. A Bíblia é gostosa. A Bíblia tem tudo que a gente precisa nessa palavra de Deus aqui, cara. E por último, 9, versículo 25 de Atos. Atos 9, 25. Está aparecendo aí no seu telão agora, na tela da sua televisão. E você pode acompanhar da sua casa também. Olha o que está escrito aí. Tomando de noite os discípulos. Na minha versão diz que esses discípulos eram os discípulos, sabe de quem, pastor Isabel? De Saulo. Tomando-os de noite, os seus discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Paulo ele entendeu tanto o evangelho e ele pregava tanto o evangelho que as pessoas começaram a odiá-lo. E os próprios discípulos dele tiveram que descê-lo pelo muro para que ele não pudesse ser morto por causa do evangelho. Não é legal isso? Para que ele não pudesse ser morto, os próprios discípulos. Paulo ele entendeu de uma forma tão poderosa a importância de fazer discípulos. Paulo entendeu que ele era escolhido, Paulo entendeu a importância dele desenvolver e Paulo entendeu a importância dele agir. O evangelho de hoje, eu ouvi de um pastor falando que um pastor comentando de um outro pastor numa situação que eu estava, e ele comentando o seguinte: para você encher a igreja de pessoas, você precisa pregar a palavra sem falar dos pecados das pessoas. Porque quando você fala do pecado das pessoas, as pessoas não querem o evangelho. Então você precisa fazer uma abordagem diferente. Porque o homem pós-moderno, que é esse homem do século 21, ele não gosta de ouvir falar que ele é pecador, de que ele está abandonando os princípios da palavra, trocando os valores por coisas que são, segundo ele, mais importantes. Esse homem pós-moderno, ele não gosta. Então a gente que é pastor de hoje precisa fazer uma abordagem diferente de um evangelho de prosperidade, de um evangelho que mexe com o egocentrismo. Afinal de contas, hoje em dia é moda ser coaching.
E até mesmo o coach, ele tem que estar dentro da igreja. Os caras deixam de ser pastores para serem coach, achando que o coachismo, né, essa arte de mexer com as emoções e com o psicológico das pessoas, isso tem que se aplicar dentro da igreja, que hoje é assim. Afinal de contas, o mundo é assim e a igreja tem que ser do mesmo jeito. Aliás, a igreja precisa adequar os padrões do mundo, porque se a igreja não adequa os padrões do mundo, é uma igreja idiota, passada, e a igreja precisa ser uma igreja que adere às formas de raciocínio e mentalidade desse mundo pós-moderno. E aí, quando a gente pega a própria palavra de Deus, a gente vê que o homem, desde o Gênesis, ele nunca gostou de ser confrontado por causa do pecado. Há cerca de 4,6 bilhões de anos. O Gênesis aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. É a idade que o planeta Terra tem, 4,6 bilhões de anos. Quando a Terra era sem forma e vazia, e quando Deus cria esse homem, cria a mulher, que eles pecam, o que Adão diz? Deus, a culpa não foi minha de ter pecado, mas foi a mulher que o Senhor me deu. O homem não gosta de ser confrontado pelo pecado. Eu não gosto, você não gosta. Mas o pecado, uma vez consumado, a Bíblia diz, ele gera morte. Mas existe uma coisa que pode te dar vida, que é quando você entende Isaías 53, 11. Mesmo você estando em pecado e eu em pecado, Jesus, ele pode justificar você. E Deus olha para você como se o pecado nunca tivesse existido. E é por isso que você pode se achegar à presença de Deus e servir a Deus como um filho dele, fazendo o seu melhor. O pecado, ele gera efeito colateral. E o efeito colateral do pecado é a culpa. E quem tem culpa não consegue fazer nada. E eu quero desafiar você, querido. A conferência do Espírito Santo está chegando e eu estou te preparando para ela. Eu falei disso domingo passado, estou falando disso hoje. Você tem a oportunidade de ser como Saulo, de um pecador a um justo, de um servo de um Deus vivo. Imediatamente, Ananias impôs as mãos sobre Paulo. As escamas caíram dos olhos, foi cheio do Espírito Santo. E depois ele foi batizado. A conferência está chegando, 17 e 18 de outubro. E nesse período, até o dia da conferência, você pode ter experiências extraordinárias com Deus. E quando chegar no dia da conferência, se você ainda não teve uma experiência com Deus, eu tenho certeza que você a terá. Que Deus vai falar muito com você, como há muitos anos atrás eu estava ali. E que Deus usou um profeta para me dar uma palavra. E ali exatamente eu estava. E eu tive uma experiência que mudou a minha vida. E eu nunca mais fui o mesmo. E o que eu quero que você faça é ser um crente de verdade. E vamos parar de meninice. Vamos parar de coisice. Vamos parar de coisas mimadas. Vamos viver o Evangelho. Se você tem pecados, ou se você tem alguma coisa no seu coração que dificulta a sua caminhada com Jesus, se você ainda não teve essa experiência com Deus que você gostaria de ter, uma experiência que Deus ele virasse você do avesso, nós vamos orar pedindo a Deus para que Ele prepare você para essa experiência. Pastor Arley, qual que é a necessidade disso? Se você não tiver um encontro com Jesus, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Jacó teve um encontro com Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus. E você precisa ter um encontro com Jesus. Coloque a mão no seu coração, aí no seu lugar mesmo. Você que está em casa também,
Não se distrai nesse momento. É um tempo de você, aí na sua casa, no seu quarto, fechar a porta e ter uma experiência com Jesus. Você vai pedir ao Espírito Santo, fala com Ele aí, você, com as suas palavras. Seja sincero com Jesus e fala: Jesus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Paulo, ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. As escamas dos olhos de Paulo caíram e eu quero pedir ao Senhor: tira as escamas dos meus olhos. Tira as escamas dos meus olhos. As escamas do mundo, as escamas do pecado, as escamas daquilo, Jesus, que me atormenta. Fala com Jesus aí, meu irmão. É você, Jesus. Os dias estão terminando e a gente precisa de uma experiência com Jesus. Diga para Ele: Jesus, me ajuda. Pecados, atitudes, situações estão tentando me parar, Jesus. Eu tenho tido dificuldade, Jesus, e eu quero te pedir. Senhor Jesus, eu tive uma experiência com o Senhor, eu não tive nenhuma experiência com o Senhor. Eu quero te pedir, eu quero ter um encontro com o Senhor. Fala comigo. Deseje isso, querido. Deus, ele fala com os outros, mas Deus, ele fala com você. Deus, ele fala com aqueles que o buscam. Comece a buscar a Deus com a mesma paixão que você assiste um futebol. Comece a buscar a Deus com a mesma paixão que você senta diante de um prato de comida. E você vai ver se Deus, ele não vai se revelar para você. Comece a dar tempo para Deus e peça a Ele: quero converter ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força e com toda a minha alma e com todo o meu entendimento, Jesus. Quero pedir ao Senhor, quero pedir ao Senhor. Esse é o tempo que Deus prepara para levar você a um outro nível. O Evangelho é um Evangelho racional. Senhor Jesus, a tua igreja está aqui e nós sabemos a importância de um encontro verdadeiro com Jesus. E eu quero pedir ao Senhor que essa palavra possa agitar o espírito de cada um desses irmãos que me ouvem, e que eles se sintam incomodados a ter um encontro com Jesus. As escamas dos olhos caíram e uma revelação do Evangelho profunda. Quero pedir ao Senhor que essa conferência do Espírito Santo venha trazer uma unção nova, de uma conversão plena, de uma mudança profunda. Traz respostas, traz luz do Evangelho a cada coração. Que o sopro do Senhor Jesus venha trazer vida para a igreja do Senhor. Cubra a tua igreja com o teu poderoso sangue, perdoando o pecado, limpando iniquidade e fazendo com que a tua igreja seja uma igreja justa. E que o Senhor olhe para essa igreja e não veja nenhum pecado, porque o Senhor é o Deus que justifica pecadores e olha para nós como se o pecado nunca tivesse existido. Eu abençoo os meus irmãos com toda sorte de bênçãos e que eles possam ir para casa tendo as revelações do Espírito Santo, e que a paz do Senhor Jesus os acompanhe hoje e para todos sempre, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Você terá experiências com Deus. Você terá experiências com Deus. Pode deixar o som bem baixinho.
você terá experiências com Deus. Seja sensível. Eu quero pedir você sensibilidade. Existem dias que Deus escolhe para falar com você. Você vai experimentar isso. Estou profetizando sobre a sua vida. Vão ter dias que você vai acordar e Deus vai escolher para falar com você. Fique atento. Se você começar a chorar do nada, chore. Se você começar a ouvir a voz de Deus, ouça. Não permita que nada impeça você de ter um encontro com Jesus. Deus vai ficar te esperando. E Ele vai começar a derramar coisas novas no seu coração. Escute o que eu estou dizendo para você. Você vai experimentar coisas novas. Sensível. Ó. Fique ligado que Deus vai falar com você. Vai. Você vai me procurar e vai me falar, pastor Ale. Deus falou comigo. Vai mesmo. Ai, pastor, eu tive um encontro com Jesus. Vai ter. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Essa conferência, você vai ver o que Deus vai fazer. Busque isso. Busque isso. Busque essa experiência. Queridos, que Deus abençoe vocês. Vocês sejam poderosamente abençoados. As camisas da conferência, volta lá nas camisas, fazendo favor. As camisas da conferência, elas estão já disponíveis. Nós já mandamos no grupo de líderes. Automaticamente, acredito que os líderes já devam ter enviado para as células. A camisa ficou muito bonita da conferência e você pode ter a sua, se você quiser. E os números estão aqui, com o Carlinhos e a Teisnanda. Se você quiser experimentar, ver a sua medida e encomendar a sua, você pode comprar à vista, no cartão de crédito também. E você pode abençoar esse trabalho que vai ser uma grande bênção. E é isso. Compre a sua camisa, pode comprar a sua. E nesse sábado agora teremos o culto dos jovens e ele vai ser inteiramente online. Ainda não é presencial. E o tema é pornografia versus santidade. Nós vamos abordar esse tema tão contundente hoje, que é pornografia. Nós temos visto que a maioria dos pedófilos, eles são envolvidos com muita pornografia. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Precisamos orar pelo Brasil. Caleb, senta e não levanta mais. Senta aí. Hoje existe um projeto de lei que tramita para ser aprovado em 5 anos, para que seja regulamentado aqui no Brasil. Baixa o som só um pouquinho aqui das minhas PAs, Marcos. Existe um projeto de lei para em 5 anos ser aprovado a pedofilia no Brasil. Para ser aprovado um projeto de lei, o Procurador-Geral da República, que é um crente, ele junto com a ministra da Cultura, a Damares, e junto com a irmã da Damares, inclusive ela entrou em contato comigo essa semana e eu vou fazer parte desse projeto para divulgar, para nós conscientizarmos a nação brasileira, conscientizarmos o povo brasileiro, as igrejas, os pais, ensinando a combater pornografia, ensinando a combater a questão da pedofilia e como que a igreja deve agir em casos assim. Esse tema é um tema extremamente relevante, não só pela questão de ser a pornografia em si, mas pelo impacto que isso tem causado no mundo hoje, na questão do homossexualismo, e aí vai lesbianismo, e aí vai incesto, e aí vai outros tipos de problemas que a pornografia tem trago hoje, inclusive para dentro da própria igreja. Existem crianças viciadas em pornografia, jovens, adolescentes, adultos, velhos, homens e mulheres viciados em pornografia. Hoje, existem pessoas assim. E é um problema que não é discutido e que não é falado.
E a igreja precisa entrar nesse assunto. E eu quero convidar você para no sábado assistir esse culto, esse tema que será debatido aqui pela rede One Grace e que será transmitido pelo canal da igreja. Ok? Extremamente relevante, você pode compartilhar com seus amigos, eu vou colocar no status do meu WhatsApp e eu quero pedir para você também colocar no status, para você conscientizar as pessoas que precisam de ajuda. E a pornografia é um pecado gravíssimo, porque a pessoa que fuma, todo mundo sente o cheiro do cigarro nele. Sabia disso? A pessoa que bebe, o cara fica tonto, todo mundo sabe que ele está com hálito de cerveja, mas quem mexe com pornografia, dificilmente as pessoas descobrem. É um pecado oculto e que, se não for tratado, gera impactos não só na saúde psíquica, no casamento, financeiro, espiritual, vira uma desgraça, com o perdão da palavra. É um pecado que tem que ser ajudado dentro da igreja. E eu quero desafiar você a assistir esse programa que vai acontecer aqui no sábado, para você saber como que você pode lidar com esse problema na sua vida. Amém, gente? Aprenda, porque a gente precisa ajudar os filhos, as filhas e essa geração de hoje. E por último, a Igreja Batista de Sevilha B, vai, no dia 4 de outubro, às 9 horas da manhã, vai ter o batismo dos alunos da Universidade da Vida. Pastor Arley, eu queria muito batizar. Não dá para você batizar, sabe por quê? Porque você tem que entrar na Universidade da Vida. E em breve nós vamos abrir uma turma nova da Universidade da Vida, e você entra nessa turma para você entender tudo o que é o batismo, para aí sim você batizar. Amém? Fica de pé. Que Deus abençoe você. Vá em paz para sua casa. Eu e a pastora Isabel estamos aqui à disposição de todos vocês. Em nome de Jesus. Um beijo. Vão com Deus. Paz do Senhor.